Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento. Então vamos a ela, ao tema de nossa aula. Aula de número 31, revisão e avaliação. A gente vai começar então a falar um pouquinho mais sobre a questão da ditadura civil-militar no Brasil. Vamos à nossa aula. Falaremos então sobre a ditadura militar no Brasil, que se estendeu de 64 até o ano de 1980. Mas, professor, como de fato os militares chegaram ao poder? Como é que foi então essa articulação política que culminou com um golpe de Estado? Afinal de contas, professor, o que é um golpe de Estado? A gente sabe que o conceito de golpe de Estado é como quando você derruba um governo legalmente instituído e coloca um novo no lugar, nem sempre legalmente instituído. Quando esses ritos acontecem, a gente costuma dizer que houve um golpe de Estado. No Brasil houveram alguns golpes de Estado, mas sem dúvida o mais emblemático foi o que aconteceu no dia 31 de março de 1964, tá, gente? A gente vai começar então a analisar todas as nuances que então fizeram com que esse golpe seja implantado no Brasil, o que deu origem então a uma ditadura militar que vai de 64 até 85. Vamos ao texto para a gente entender um pouco mais sobre esse momento da história brasileira. Vamos lá. Os caminhos para o golpe. O golpe de 1964 foi resultado de uma articulação política golpista realizada por civis e militares. Isso aqui é importante, tá, gente? Quando falamos do golpe de 64, a gente não está falando de um golpe realizado exclusivamente por militares, tá, gente? Houveram grande mobilização, principalmente de parte da elite, de parte de setores mais tradicionais da sociedade civil, que também ajudaram para que esse golpe tivesse êxito, tá, gente? Então a gente costuma dizer que foi um golpe civil-militar, ou golpe cívico-militar. Por quê, professor? Porque não apenas os militares foram responsáveis ali por depor o presidente Jango e instituir um novo governo, mas, sobretudo, também a sociedade civil também teve participação importante no processo que levou à implantação de um regime militar no Brasil. É importante esclarecer que, apesar dessa conspiração ter efetivamente surgido em 61, a Quarta República Brasileira foi marcada por diferentes tentativas de subversão à ordem realizadas pela UDN, que era um partido de oposição ao trabalhismo varguista, que apesar da morte de Getúlio Vargas, o trabalhismo ainda tinha força dentro da sociedade brasileira, principalmente ali por meio da representação de João Goulart, tá, gente? Que era o principal articulador político do trabalhismo naquele momento, tá, gente? E setores da UDN, que eram mais conservadores, ligados à direita, queriam, então, derrubar esse governo e implantar um novo sistema de governo. Daí a gente diz que a UDN, Partido UDN, liderado ali pelo jornalista Carlos Lacerda, foi uma das grandes articuladoras do golpe civil-militar de 64. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. O fim do conturbado governo Jango. Em 64, Jango resolveu lançar as reformas de base, a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou desapropriação de terras, nacionalização das refinarias de petróleo, reforma eleitoral, garantindo voto para analfabetos, reforma universitária, entre outras reformas. Gente, esse conjunto de reformas, lançada à mão ali pelo presidente João Goulart, a gente costuma chamar de reformas de base. Por que de base, professor? Porque buscava, entre outras coisas, modificar a estrutura nacional, justamente com a chamada reforma agrária, que mexia drasticamente com um setor muito poderoso naquele momento, que era o setor agrícola, tá, gente? Os grandes latifundiários ainda tinham receio do Brasil colocar em cabo essa reforma agrária e, de fato, afetar os seus privilégios. Galera, prestem atenção que isso é um recado para a vida, tá, gente? Quem é privilegiado não quer perder o seu privilégio. Faz de tudo para não perder o seu privilégio. No Brasil existia, historicamente, uma classe privilegiada,
a classe dos latifundiários, que muitas vezes são de herança, de pai que passou para filho, enfim. Até mesmo o coronelismo lá da República Velha já expressa muito bem isso. E quando uma pessoa é privilegiada, como um grupo social é privilegiado, faz de tudo para não perder o privilégio. E a reforma de base justamente buscava modificar a estrutura, a base social do Brasil. E isso mexia com o privilégio de elites brasileiras que começaram então a apoiar de forma direta ou indireta um golpe que tiraria o presidente Jango do poder. Então a gente está vendo que todas essas medidas visaram basicamente mudar a estrutura social do Brasil e recebeu, como vocês devem imaginar, oposição de setores mais tradicionais da sociedade brasileira. Vamos ao texto, vamos lá. Goulart era visto com insatisfação por ambos os lados. Enquanto os liberais e conservadores o criticavam por afirmar que ele, um presidente que poderia trazer o comunismo para o Brasil, à esquerda, a visão era que ações importantes para atacar a desigualdade social no país, como a reforma agrária, aconteciam em um processo muito lento. Gente, isso aqui é importante a gente relembrar, tá, gente? Por que existia esse medo do comunismo, gente? O fantasma do comunismo estava assombrando o Brasil. Lembrando que a gente está falando da década de 60. E a década de 60 está ali num contexto histórico de Guerra Fria. Ou seja, um confronto ideológico, por assim dizer, porque não houve um conflito diretamente entre essas duas superpotências, entre Estados Unidos e União Soviética, o bloco capitalista e o bloco socialista, tá, gente? Então a gente está vendo que existia uma disputa por áreas de influência, uma disputa ideológica, e o Brasil estava ali no meio da disputa. A priori, o Brasil adotou uma postura mais ligada e alinhada com os Estados Unidos, mas com um presidente que tinha com questões sociais bastante marcantes no seu governo, existia um medo do presidente João Goulart pender mais para o lado socialista. Existia esse medo pairando no ar do Brasil se tornar um país comunista, e isso ameaçava o privilégio das elites do Brasil naquele momento. Existia todo um receio do presidente João Goulart pender para o lado comunista, e isso fazia com que o Brasil estivesse, então, em evidência no cenário da Guerra Fria. Porque seria, então, basicamente, o Brasil pendendo para o lado socialista, fazia com que a balança perdesse o equilíbrio. Os próprios americanos tinham um medo real do Brasil se tornar um país de influência socialista e comunista. Portanto, eles, de forma indireta, a princípio, começaram a apoiar a retirada desse governo de caráter mais popular e a instauração de um governo de caráter ditatorial no Brasil, como exemplo de outros países da América Latina, que também a gente vê que nesse momento histórico implantaram ditaduras também de caráter militar, como no caso da Argentina e do Chile. Então a gente vê que tudo conspirava, tudo estava propício para a tentativa de um golpe cívico-militar que tiraria Jango do poder e instauraria um novo regime político, tá, gente? Vamos ao texto, vamos lá. O comício da Central do Brasil. Por que eu trouxe esse comício, gente? Por que eu trouxe essa informação para a gente entender o panorama que levou à implantação da ditadura militar no Brasil? Porque ele foi importante à medida em que ele colocou em evidência toda a postura do João Goulart naquele momento. Em 13 de março de 1964, em busca de apoio popular, o presidente promoveu um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ali diante de 150 mil pessoas, anuncia uma série de medidas conhecidas como as reformas de base, como eu falei para vocês, que seriam decretadas em breve. Professor, no que consiste essa reforma, professor? Basicamente, é uma reforma que pregava, entre outras coisas, mudanças drásticas na base estrutural do Brasil. Reforma agrária, reforma administrativa e reforma universitária, além de outras reformas. Estou aqui agora, juntamente com o presidente Jango, aqui do meu lado, para a gente falar um pouquinho para essa multidão que está aqui de aproximadamente 150 mil pessoas, é muita gente, tá, gente? Que apoiavam as reformas de base que o nosso presidente Jango está colocando a cabo. Segundo ele, essas reformas seriam em breve colocadas em prática. Gente,
E isso, vocês devem imaginar, que não agradou certos setores da sociedade brasileira que começaram, então, a apoiar, a pressionar os próprios militares a implantarem um regime que seria o regime militar no Brasil. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Falaremos agora sobre um outro movimento bastante importante para a gente entender esse contexto de implantação da ditadura no Brasil, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Gente, olha só esse nome, tá? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Por que ela foi importante, professor? Porque se de um lado os setores mais à esquerda, por assim dizer, reuniram milhares de pessoas no comício da Central do Brasil, essa marcha pregava também que medidas moralizadoras, por assim dizer, fossem tomadas no Brasil. E era importantíssimo que as direitas, que a elite brasileira e os setores mais ligados com o conservadorismo também demonstrasse a sua força. E essa marcha ela foi organizada com o objetivo basicamente de criticar o governo e de pressionar também os militares a tomarem alguma postura em relação às medidas anunciadas pelo presidente João Goulart. Marcha da Família com Deus pela Liberdade! 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 Então vocês estão vendo aí que essa marcha, por assim dizer, organizada por setores conservadores da sociedade, também, de certa forma, pressionou os militares a tomarem um lado nessa disputa após o anúncio das chamadas reformas de base que mexeriam estruturalmente com o Brasil naquele momento. Voltamos ao texto para a gente entender um pouco mais sobre essa marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vamos lá, galera. Isso não interessava aos militares e setores da direita. O que não interessava, professor? As mudanças estruturais, as reformas de base. Por isso, parte da sociedade organizou passeatas como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, apoiada pela Igreja Católica, setores mais conservadores da Igreja Católica, como resposta às propostas de Goulart, a fim de marcar diferença entre o governo e a oposição. Vocês estão vendo que existia ali claramente uma disputa ideológica dentro do Brasil. De um lado, as esquerdas apoiavam o governo de João Goulart e as reformas de base, que basicamente mexeriam estruturalmente com o país, e de outro lado, a direita, por assim dizer, os setores mais conservadores da sociedade apoiavam que os militares, entre outros setores, tomassem uma postura para evitar que João Goulart colocasse a cabo as reformas de base e, de certa forma, mexesse com o privilégio das elites brasileiras. Adiante com o texto, vamos lá. Chegamos então ao golpe cívico-militar de 64, 31 de março de 64, de 1964, o clima de polarização aumentava a cada dia. Representantes dos trabalhadores, a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, tentou articular uma greve geral com o apoio do governo. No entanto, na madrugada de 31 de março, considerado por muitos historiadores como o Dia da Vergonha, os militares tiraram os tanques dos quartéis e ocuparam vários prédios da administração federal. Adiante, vamos lá. O presidente João Goulart chegou a buscar apoio viajando do Rio de Janeiro para Brasília em 1º de abril de 64, mas desistiu de um confronto contra os militares ao saber que aliados como Leonel Brizola e Miguel Arraes, governador de Pernambuco, estavam presos. Foi então nesse clima que, de fato, o golpe civil-militar foi colocado a cabo. Vamos continuar com o texto. Em 31 de março de 64, um golpe cívico-militar derruba o presidente João Goulart e o poder é ocupado por uma junta militar formada pelo general Costa e Silva e pelo brigadeiro Correia de Melo e pelo vice-almirante Augusto Redenmarker, dando início a um período de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Mais uma vez, tá, gente? Quando falamos de golpe de 64, a gente não está falando exclusivamente da ação de militares. Como a gente viu, a sociedade civil também apoiou o golpe.
Vários setores da imprensa e do empresariado apoiaram o golpe de Estado, e isso foi bastante claro pela posição que muitos ocuparam naquele momento. Tá bom, gente? Vamos ao texto mais uma vez para a gente dar esse start, para fixar ainda mais o conhecimento. Em 31 de março foi, de fato, a data considerada por muitos como a data do golpe militar. Beleza, gente? E adiante para mim agora. Vamos lá. Os militares no poder. Vamos então analisar um pouquinho mais como foi esse momento em que os militares de fato assumiram o poder. O Marechal Humberto Castelo Branco foi eleito numa eleição indireta em 1964, onde concorreu com Juarez Távora e Eurico Gaspar Dutra. Foi o primeiro governo da ditadura militar, ditadura essa que durou de 64 a 85. A gente vai então começar a entender esses governos militares e a forma como eles legalizavam as suas ações, que de fato eram os chamados atos institucionais, que eram decretos em forma de lei, que basicamente davam legalidade à ação dos militares. O primeiro deles foi justamente o AI-1, posteriormente seguido pelo AI-2, AI-3, AI-4, e por fim a gente vai ver o AI-5, que é o mais infame e o mais famoso de todos, que literalmente faz com que a ditadura militar, a repressão da ditadura militar aos seus opositores, fossem institucionalizados, por assim dizer. Vamos então verificar agora o primeiro governo militar, vamos lá, que foi justamente o governo do presidente Humberto Castelo Branco. O governo Castelo Branco e a repressão aos opositores. O governo demite milhares de servidores da burocracia civil e militar. Cassou direitos políticos de 41 parlamentares, a maioria do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Também foram cassados os mandatos de governadores, principalmente dos que não aderiram ao golpe. Forte repressão aos movimentos sociais. Seu alvo principal foram os movimentos estudantis e os movimentos de camponeses. Trago aqui para participar da nossa aula o primeiro presidente da ditadura civil militar no Brasil, e foi justamente o presidente Humberto Castelo Branco, tá, gente? Que foi ali aclamado de forma indireta primeiro presidente desse novo regime, que duraria cerca de 21 anos, tá, gente? Para a gente entender algumas medidas do governo, é interessante falar que ele pertencia a um setor militar, dos militares, que pregavam, entre outras coisas, o que eles chamavam naquele momento de moralidade do Brasil. Após a deposição do presidente Jango, uma junta militar toma o poder e, posteriormente, quem é eleito de forma indireta, inclusive é uma das características do governo militar no Brasil, do período militar no Brasil, é que os presidentes da República eram eleitos de forma indireta. Diferente de como é hoje, onde a gente vota diretamente para quem a gente quer eleger para presidente. Naquele momento a eleição era de forma indireta, ou seja, votava-se na Assembleia, a Assembleia então votava de forma indireta no presidente, que iria ser o presidente do Brasil naquele momento. Vamos ao texto, vamos lá. O governo Castelo Branco, política econômica, caracterizou-se por uma política de austeridade, visando controlar a inflação e combater o endividamento público. Criou o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, criação da lei de greve, o que tornava impossível a realização de greves no país, criação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi de 15 de abril de 64 a 15 de março de 67, tá, gente? O governo, então, foi substituído por um próximo presidente que viria a ser um presidente do setor mais linha dura, por assim dizer, que é o próprio governo do presidente Costa e Silva. Vamos ao texto, vamos lá, galera. O governo do general Costa e Silva. O governo do general Arthur da Costa e Silva teve início em março de 67, depois de concorrer com a chapa única numa eleição indireta. Costa e Silva representava a ala mais à direita dos militares e que defendia o maior endurecimento do governo, a chamada ala linha dura dos militares. O endurecimento do regime se concretizou
com o decreto do ato institucional número 5, o famigerado e famoso AI-5. Por que ele é famigerado, professor? E por que ele é famoso? Porque foi nesse momento que a repressão aos opositores ela foi, de fato, colocada em prática, tá, gente? Portanto, a gente diz que o marco da repressão do regime militar foi justamente a decretação do AI-5. Vou trazer para vocês aqui um vídeo que vai basicamente ilustrar o presidente Costa e Silva assinando o infame AI-5, tá, gente? Um marco na repressão aos opositores. Aí a gente está vendo a ilustração do presidente Costa e Silva assinando o AI-5, que de fato foi um fato histórico marcante ali do governo militar brasileiro. E esse decreto dizia o seguinte: o decreto do AI-5, 1. Fecha o Congresso Nacional. 2. Fazer leis e ordenar intervenção nos estados e municípios, ou seja, existia ali interventores nomeados diretamente pelo governo central, além de caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, ou seja, os funcionários que iriam de encontro à política governamental vigente naquele momento, decretar estado de sítio, ou seja, caçar direitos políticos de cidadãos, além de suspender o direito de habeas corpus de presos políticos. Tudo isso culminou com o maior endurecimento do regime naquele momento. Então a gente vê que o governo Costa e Silva é marcado justamente pela assinatura do ato institucional número 5, o aumento e a institucionalização da repressão. Vamos ao texto, vamos lá. Política econômica do governo Costa e Silva. Manteve a política de arroxo salarial, mas, por outro lado, a política de austeridade foi deixada um pouco de lado. Foi implementada uma política desenvolvimentista, no sentido de promover um rápido desenvolvimento econômico do país. A partir da política econômica de Costa e Silva, teve origem o que ficou conhecida como milagre econômico, que se estendeu de 1967 até 1973. Arthur da Costa e Silva governou o país de 67 a 69, quando deixou o poder por motivos de saúde. Então a gente está vendo que, no campo econômico, o governo Costa e Silva foi caracterizado ali por um crescimento econômico, um rápido crescimento econômico, que a gente vai ver posteriormente que é mascarado, que viria a ser uma grave crise econômica que se estenderia no Brasil, mesmo após a ditadura militar, e esse momento de crescimento econômico a gente conhece como o chamado milagre econômico brasileiro, que a gente vai começar a ver a partir de agora. Vamos lá, galera. Milagre econômico brasileiro, período esse que vai de 68 a 73. Altas taxas de crescimento do PIB, industrialização rápida, grandes investimentos em infraestrutura, nesse momento, inclusive, que o governo começa a colocar em prática o que ele conhece como os grandes projetos para a Amazônia, não só para a Amazônia, mas para outras regiões do Brasil. A construção de hidrelétricas e das chamadas obras faraônicas no Brasil, naquele momento, dava um clima de prosperidade que o governo queria repassar para a população, mas a gente sabe que, muito embora esse milagre econômico esteja florescendo nesse momento, nos porões da ditadura, a oposição continua sendo massacrada e, por muitas das vezes, torturada. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Em 1969, Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e foi afastado da presidência da República. Seu vice, Pedro Aleixo, foi impedido de assumir a presidência, pois votou contra o AI-5. Quem assumiu o poder foi uma junta militar composta por ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, até a eleição indireta de um novo presidente esse que seria Emílio Rastazu Médici, quase que não sai, tá, gente? Então a gente vai finalizando esse momento, agradecer muito a atenção de vocês e estamos aqui.